Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando seguimento à nossa série Avaliação de Intangíveis, vamos iniciar na aula de hoje o aspecto capital intelectual. Então já vimos o goodwill, vimos ativos e intangíveis em geral, agora vamos entrar no assunto capital intelectual. Na aula de hoje, nós vamos ver a sociedade sustentada no conhecimento. As mudanças da economia mundial vivenciada nas últimas décadas, em razão basicamente da globalização, fizeram com que a economia fosse retratada por inúmeros estudiosos como um período de transição, da passagem então de uma sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. Essa sociedade do conhecimento, os recursos até então utilizados, que eram a terra, o capital e o trabalho, eles se uniram ao conhecimento racional, alterando principalmente a estrutura econômica das nações e, sobretudo, a forma de se atribuir valor ao ser humano, que é o único detentor do conhecimento. Essas grandes mudanças econômicas, tecnológicas, políticas e sociais, experimentadas então desde a década de 60, elas foram produzindo alterações substanciais na estrutura e valores da sociedade. Quando Peter Drucker, em 1970, publicou Uma Era de Descontinuidade, já demonstrava uma clara percepção das mudanças ocorridas na sociedade daquela que seria mais tarde denominada de a sociedade do conhecimento. Drucker também apontou descontinuidade em 4 grandes áreas, quais sejam elas: novas tecnologias, globalização do mercado, na sociedade e nações pluralistas. E, naturalmente, o conhecimento tornando-se o recurso crucial da economia nessa nova sociedade. Essas tendências que foram percebidas por Drucker há quase 70 anos são na grande realidade desse início do século, conforme pode ser demonstrado por vários estudiosos, a exemplo de Richard Crawford, Alvin Toffler, Robert Reich, entre outros. Cada um, à sua maneira, reconhece que o conhecimento é o principal recurso da sociedade atual. Pode-se ressaltar ainda a importância dessa transformação no momento em que, agregado aos fatores de produção existentes até então, que é o capital, a terra e o trabalho, surgiu um novo fator interativo, que é o conhecimento. Corrobora com essa afirmativa Thomas Stuart, ao citar que Drucker cunhou de fato o termo trabalhador do saber no final dos anos 50. Damos-nos conta que esse conceito, à época já tinha 40 anos, hoje já 70 anos, e argumentou consistentemente ao longo do tempo que as entidades não haviam aumentado a produtividade de seus trabalhadores do conhecimento, apesar de ter feito disparar a produtividade do trabalho industrial. Então, o Thomas Stuart pôs-se a olhar uma série de áreas da vida econômica relacionadas e o que ele via era óbvio: o cada vez maior conteúdo em saber nos produtos correntes do dia a dia, a importância crescente do conhecimento na cadeia de valor, a viragem nos investimentos empresariais, que anteriormente eram os equipamentos fabris na era industrial, para os baseados em informação e comunicação, agora na era do conhecimento. A mudança no mercado de trabalho em geral. A principal conclusão que Thomas Stuart chegou foi que o conhecimento que estava no que comprávamos e vendíamos era o mais importante processo nos negócios. Então, essa mudança da era industrial para a era do conhecimento fez com que
os equipamentos até então utilizados se modificassem por completo. Então deixamos de usar equipamentos fabris para utilizar equipamentos de telecomunicações. E além de utilizar os recursos econômicos até então vigentes, que era o trabalho, o capital e a terra, incorporamos nesse processo um novo recurso, o recurso do conhecimento. Os ativos que criavam e manipulavam o saber, ainda segundo Thomas Stewart, ou seja, os próprios seres humanos, os sistemas e as estruturas e as relações com clientes e consumidores, eram os mais importantes, apesar de raramente surgirem no balanço e contas da entidade. Isso porque vimos em aulas anteriores que todo ativo intangível subjetivo, ou seja, aquele que é desenvolvido internamente pela empresa, não é registrado pela contabilidade, basicamente em razão da dificuldade de se mensurar confiavelmente o seu valor e distingui-lo de outros ativos identificáveis. À medida que se aceita que o conhecimento é um novo fator de produção, torna-se necessário enfocar os impactos que as mudanças estão ocasionando nas organizações e também a dificuldade de mensuração do capital intelectual dentro da contabilidade tradicional. Também ao examinar o conteúdo de conhecimento embutido em produtos e serviços utilizados no nosso dia a dia, verifica-se uma proporção muito grande de conhecimento dentro dos mesmos. Em outras palavras, adquire-se cada vez mais conhecimentos e cada vez menos material tangível. É a denominada desmaterialização da indústria e dos serviços. Para que se possa, então, buscar o entendimento do conceito e da mensuração desse novo intangível, que é o capital intelectual, é necessário que antes se faça uma breve exposição da definição de conhecimento. Então, vamos ver as principais definições. Entre os vários conceitos desenvolvidos por filósofos, tais como Aristóteles e Sócrates, julga-se ressaltar a divisão feita por Sócrates do conhecimento em três grandes áreas. Ele dividiu então o conhecimento em três áreas. O conhecimento teórico, como aquele que se procura para si mesmo. O conhecimento prático, aquele que se procura visando uma ação. E finalmente, o conhecimento produtivo, que é aquele que se procura para poder fazer, produzir, criar algo, tais como a metafísica, a ética, a política, a poesia, a retórica, entre outras. De um modo geral, a filosofia define conhecimento como um ato mental fundamentado na experiência sensível pela qual se formulam juízos verdadeiros e seguros a respeito de algum objeto ou realidade. Já o dicionário Webster definiu da seguinte forma conhecimento. Conhecimento são fatos, verdades ou princípios adquiridos a partir do estudo ou da investigação. Aprendizado prático de uma arte ou habilidade, ou ainda a soma do que já é conhecido com o que ainda pode ser aprendido. Independentemente da definição adotada, é grande a contribuição que a teoria do conhecimento trouxe para o desenvolvimento científico, pois na sociedade do conhecimento, este precisa ser compreendido como uma extensão do conhecimento produtivo, que, segundo Aristóteles, significa produzir algo, visando principalmente fazer o quê? Aplicá-lo a um determinado fim. Também Nonaka e Takeuchi fazem uma distinção de duas formas de conhecimento: o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Este é aquele que está contido nos livros,
e que pode então ser empregado como sinônimo de dados, de informações. Além disso, em organizações, as informações são dados trabalhados e que dão suporte para que o administrador possa tomar suas decisões. Então, para as organizações, a importância da informação é justamente a possibilidade que ela traz de a organização poder tomar a decisão. Por outro lado, o conhecimento tácito abrange as habilidades desenvolvidas, o know-how adquirido somado às percepções, crenças e valores tidas como certas e que refletem na imagem como se vê a realidade, moldando a forma como se percebe e como a gente lida com o mundo. Na realidade, esse conhecimento tácito, ele é composto de conhecimentos adquiridos formalmente por meio da educação, por meio da pesquisa acadêmica, né? Além de conclusões, insights, palpites, intuições e visão de mundo que estão enraizadas nas experiências de um determinado indivíduo. Esse componente subjetivo torna o conhecimento tácito de difícil visualização e formalização, dificultando então a transmissão e o compartilhamento do mesmo com os outros indivíduos. Então fica difícil para a organização reter esse conhecimento tácito na entidade e, portanto, tomar a propriedade do mesmo. Justamente por isso, a informação passa a ser a base para a aplicação do conhecimento. Com o avanço da tecnologia da informação, surge também a possibilidade de armazenamento e de transmissão das informações por meio de sistemas informatizados, né, e de informações capazes e eficazes e que possibilitam disponibilizar a informação a um custo razoável, com segurança e em tempo hábil para a tomada de decisão. Então, a tecnologia da informação é que possibilita esse armazenamento e essa transmissão da informação em tempo hábil para que se possa se utilizar da mesma para a tomada de decisão. Partindo-se então do pressuposto que a informação está disponível sempre a um custo aceitável, a maneira pela qual cada agente irá utilizá-la, aplicando seu conhecimento tácito e, por consequência, transformando-a em conhecimento, é onde reside a diferença para a economia global competitiva. Diante disso, podemos dizer que o conhecimento tácito é a maneira pela qual o indivíduo age em determinada situação, vista e compreendida por meio das informações disponíveis à época. Conhecimento tácito consiste, portanto, no processo na qual o indivíduo, por meio dos conhecimentos adquiridos formalmente, somados à sua visão de mundo, que é impactada por seu sistema de crenças e valores e experiências adquiridas, trabalha e utiliza a informação, agregando valor, isto é, transformando o seu conhecimento, tecnologia, produto e serviço, sobressaindo-se então de alguma forma. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.